Hoje a gente começa uma série de programas novos baseados em textos sagrados. Como o nosso primeiro, nós escolhemos uma passagem bíblica que se encontra em João 15:19, que diz: "Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, e minha escolha vos separou do mundo, o mundo por isso vos odeia." Complexo, estranho, mas hoje vamos falar um pouco sobre esse conhecimento tão profundo que aqui se encontra. E aí, João, conta pra gente o que foi que você disse. Vou passar a informação agora aqui. Não é todo dia que a gente pode falar. Palavra por palavra. Não é todo dia que a gente pode falar de uma passagem tendo o próprio autor original. Sempre se acalma meu coração que João vai falar. E aí, fazendo um comentário antes da fala de João, antes de eu falar o que eu vou falar, antes da minha fala, é importante que a gente lembre, não só fazendo a leitura da Bíblia, mas qualquer texto sagrado, que primeiro, há muitos níveis de interpretação, né? Muitas formas de trabalhar os ensinamentos que existem ali. Então, acho que uma primeira dica é cuidado sempre com a literalidade. Embora ela possa fazer algum sentido em alguns aspectos específicos, raramente ela consegue abarcar boa parte dos ensinamentos que a gente tem e que esses textos trazem pra gente. Então, uma primeira dica de como entrar em contato com essas escrituras que muitas vezes são muito complexas da gente conseguir compreender. E aí, situando um pouco a passagem, né? Quando eu estava lá conversando com Jesus estava falando... Você percebe que ele nem leu a passagem, né? Porque ele nem conhece a história. Brincadeiras à parte, essa passagem ela fala do momento onde Jesus está falando para os seus apóstolos sobre como é a vida cristã, né? A vida direcionada para aquilo que é sagrado, como é a jornada daquele que busca vivenciar o que há de sagrado em si e levar isso para outras pessoas. E talvez o primeiro ponto que a gente fique um pouco em dúvida, né, seja relacionado ao que significa ser do mundo. Né? A gente ouve essa passagem em vários momentos, a gente já viu que existem muitas interpretações possíveis, mas uma primeira interpretação que talvez até faça uma certa ponte com a literalidade é que ser do mundo, de fato, é estar conectado, é se relacionar com as coisas mundanas, as coisas que nós vivemos diariamente, as coisas que aparentemente a vida nos proporciona ou nos oferece. Quando a gente está muito conectado com isso, nós podemos dizer que somos do mundo. Como o João mesmo disse, né, ele deu uma contextualizada no momento. E aquele momento histórico era um momento que as coisas aqui no mundo não estavam muito legais, sabe? Não sei, talvez tenha alguma semelhança com o momento que a gente vive agora? Talvez. Mas entender que quando a gente fala do mundo, né, a gente não está querendo dizer que a matéria é algo ruim, ou Jesus não estava querendo dizer que, tipo, não, o espiritual é elevado, a matéria é ruim. Não, não era isso. O mundo ali representa a sociedade, ou seja, o que a sociedade, o que as pessoas daquela época, e a gente vai ver que não é só daquela época, pensam da vida, como elas enxergam a vida, como elas vivem a vida, como são os valores dela, né? E justamente isso, como naquela época, né? Você que falar naquela época, hoje em dia a gente tá maravilhoso, né? Como naquela época as situações... Barrabás. Por isso que eu voltei. A situação não era tão legal assim, os valores eram muito invertidos, né? Imagina vivendo numa época assim, valores muito invertidos, onde as leis humanas não estavam aqui, não eram feitas para promover a harmonia e a isonomia, o equilíbrio entre a sociedade, mas sim para promover o bem-estar de uma minoria, de um determinado grupo. Então, quando Jesus falava, vocês que me escolheram, ou seja, escolheram me amar e não amar o mundo, ou seja, vocês que abriram mão não de viver no mundo, porque a gente está aqui, a gente vai viver no mundo, não tem como impedir, então quer dizer que eu vou fazer como um movimento hippie, né, que é um movimento social interessante, só que ele cometeu um erro muito grande, que foi sair da sociedade. Não dá para sair da sociedade, você precisa viver na sociedade, né? Até porque quando você tenta sair da sociedade, a sociedade não gosta que você saia dela. Exatamente. Não estou dizendo para você não iniciar movimentos, mas inicie movimentos dentro da sociedade, inclusive porque é somente aí que eles vão conseguir realmente fazer a diferença. Mas isso deixa para um outro momento. Retomando o raciocínio, né? A gente não tem como fugir, a gente está aqui, né? E não seria certo com a gente mesmo fugir. Então, você está no mundo, viva no mundo. Compartilhe o que a sociedade tem a oferecer, mas entenda, se essa sociedade vive por regras, por leis que não condizem com aquilo que você compreende como certo, como verdadeiro e como belo, então você tem que viver nessa sociedade
aspirando algo elevado, aspirando algo diferente, entendendo que aquele cenário existe, que você faz parte daquele cenário, mas você vai se colocar naquele cenário buscando trazer harmonia, buscando trazer aquilo que é verdadeiro, né? Aquilo que é elevado para aquela sociedade. Então essa é talvez o primeiro grande, ou talvez até mesmo o cerne desse ensinamento que Jesus quis trazer para os seus discípulos. Uma outra coisa que ele traz ali dentro é você entender que quando você começa esse movimento de viver em algo que é sagrado, em algo que é para o bem de todos, né? A gente, dentro do ensinamento cristão, a gente tem a imagem no catolicismo do Sagrado Coração de Jesus, que é Jesus com aquele coraçãozinho cheio de espinho. Aí você fala, nossa, que coração estranho, cheio de espinho, né? Deve doer. Deve doer a beça. Aqueles espinhos simbolizam as dores do mundo, mostrando que Jesus percebe que todo mundo sente dor. E como todo mundo sente dor, ele sente essa mesma dor. Ele não se vê como algo isolado, do tipo, dane-se aquela pessoa em situação de rua, eu vou lá e dou minha esmola para ele, nossa, como eu sou caridoso, benevolente. Aí tiro uma foto para postar nas minhas mídias sociais e dormir com a cabeça tranquila que estou fazendo caridade. Na verdade, não. Você tem que viver para fazer com que essas pessoas não precisem dormir na rua, fazer com que as pessoas não precisem passar por situação de fome, que elas não precisem ser açoitadas porque elas pensam, porque elas se vestem diferentes ou porque têm uma cor de pele diferente. Você tem que pensar um pouco mais nessas outras questões. Só que quando você pensa dessa forma, aqueles que estão vivendo no mundo e se beneficiam dele vão estar contra você e vão falar Barrabás, Barrabás, Barrabás. E aí vem um grande ensinamento. Eles não estão lutando contra você, eles estão lutando contra o ideal. Você é uma ferramenta de um ideal. Jesus, quando fala isso para os discípulos, eles não estão atacando vocês, não estão atacando o seu ego, eles estão atacando o ideal. Então preste atenção nisso, percebam, eles vão te atacar, mas eles só vão te ofender se você entender que você é aquele ego. Se você não entende isso e que você está carregando o ensinamento maior, aquilo vai passar batido por você. Assim como Jesus. Jesus foi açoitado, foi crucificado, jogaram coisas nele, falaram um monte de coisa, torceram para Barrabás, mas ele não levou aquilo como uma ofensa pessoal. Ele mostrou, é possível, desapegue disso, mas lembre-se, vão te criticar. E esse vão te criticar é um ponto importante, porque seja no âmbito social ou mesmo no âmbito individual, buscar seguir os ensinamentos de Jesus é muito difícil, né? É muito custoso. Então várias dificuldades, tanto internas quanto externas, irão aparecer. E ele nos mostra que isso faz parte da jornada. E que se você está seguindo por esse caminho e encontrando esses bloqueios, não desanime, porque isso é assim mesmo. Assim. Talvez se você não esteja encontrando, é que você precisa se preocupar um pouco, porque tem alguma coisa meio esquisita por aí. Tá todo mundo glorificando, tá todo mundo batendo palma. Realmente talvez esteja um negócio um pouco desviado daquele caminho que ele propunha pra gente desde o início. E aí é interessante a gente trazer uma outra coisa, né, de outras passagens, que vão falar que você não pode servir a Deus e a Mamon, né? Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É você entender que existem dois senhores. Existe um senhor daquilo que é sagrado e existe o senhor daquilo que é o profano. Se você atende aquilo que é profano, você se afasta do que é o sagrado. Mas se você atende aquilo que é sagrado, não significa que você vai se afastar daquilo que é profano. Talvez você não seja o cara mais rico do mundo do ponto de vista financeiro, mas se você fizer aquilo que é certo, você vai ter onde dormir, você vai ter o que comer, você vai ter amigos de verdade, você não vai ter pessoas que são interessadas no que você tem, mas você vai ter pessoas que vão te admirar pelo que você é. E essas pessoas também vão servir de exemplo para você, porque quando a gente está ombro a ombro, a gente caminha mais longe. É por isso que é importante a gente vivenciar essas coisas, né? Existe uma frase do Chorão que fala: quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Mas é justamente isso. Quando você está trilhando um determinado caminho, você percebe aquele que só fala, mas não vivencia. Mas quando você está dentro desse caminho de Mamon, da matéria, aquele que fala, você fala: nossa, que pessoa incrível, olha
isso, deve ser feliz a beça. Porque no final das contas, aquela pessoa que busca ter poder, que busca ter dinheiro, que busca ter beleza, ela quer ser feliz, né? E ela acha que essas coisas, como condições primárias, vão trazer felicidade a ela. E aí ela acaba não percebendo que muita gente que tem muito dinheiro, muita beleza, muito poder, na verdade não é feliz. Vive tenso o tempo inteiro, mas paga de feliz. Mas você pode estar se perguntando também, né? O João falou, fazer o que Jesus ensinou e tudo mais. Mas eu não sou cristão, eu não sou religioso, eu não acredito em Jesus. Isso serve pra mim? Também serve, porque na verdade Jesus é só um modelo também. Ele também é uma ferramenta de um ideal. Uma ferramenta talvez mais bem lapidada, provavelmente, mas é uma ferramenta de um ideal. O ideal é aquilo que é certo. Pouco importa a sua religião ou se você não tem religião nenhuma. Você como ser humano tem como natureza buscar aquilo que é o certo. Às vezes você não vai fazer isso, mas você tem dentro de você uma ânsia por isso, né? Como Paulo falou, as pessoas que buscam beleza, que buscam bens materiais, elas querem ser felizes. Por que elas querem isso? Porque ser feliz é uma coisa que todo mundo quer. Você não tem como escolher não querer isso. Você pode se sabotar de várias formas possíveis, você pode até sabotar a sua felicidade, mas no seu âmago você quer ser feliz. No seu âmago você quer fazer o que é certo, você quer fazer o que é justo, mesmo que você não consiga fazer. Então, buscar essa ideia elevada, não ser do mundo, né? Não tem nada a ver com buscar aquilo que Jesus falava ou que qualquer outro mestre de sabedoria falava necessariamente, mas sim fazer aquilo que você dentro de você sabe que é certo, né? Buscar aquilo que é bom para todo mundo é o certo a se fazer. E é engraçado, né? Porque quando você busca aquilo que é bom para todo mundo, vai ter um grupo que não vai gostar porque não está beneficiando eles. Mas espera, se é bom para todo mundo, está beneficiando eles também. Só que não está beneficiando eles da forma que eles querem ser beneficiados. Ou seja, não está beneficiando eles da forma egóica da qual eles entendem ser beneficiados, né? Então, eu acho que essa passagem, né, ela é muito interessante e retomando um raciocínio que eu iniciei mais cedo, né, com relação a movimentos sociais, né, a gente vive uma época de muitos movimentos sociais que falam muito sobre isso, querendo ou não. Infelizmente, nem todos os movimentos sociais são amparados por um ideal elevado, mas em essência, eles deveriam ser porque eles buscam isso, eles buscam transformação através de uma ideia que não faz parte do status quo, é uma ideia que vai além, ou seja, uma ideia elevada que não se aplica naquela sociedade e eles estão tentando fazer com que se aplique. Então, mostra que, para que eu sirva, para que eu possa ser uma ferramenta eficiente, né, dessa verdade, desse ideal, eu tenho que estar dentro da matéria, eu tenho que estar dentro da sociedade, eu tenho que estar dentro do que é mundano, eu não posso me corromper, eu não posso me sujar com aquilo, mas eu tenho que estar dentro, porque se eu quero mudar aquela situação, se eu quero mudar aquele ambiente, eu não vou conseguir fazer isso de fora, eu não vou conseguir fazer isso criando uma sociedade alternativa, eu vou ter que mudar aquela sociedade no âmago da sociedade, no coração dela. Então eu vou ter que estar ali, onde eu vou ser açoitado, onde eu vou ser criticado, como Jesus falava, né? Se vocês querem fazer o que é certo, entendam. Não vai ser fácil fazer o que é certo, porque vocês vão estar fazendo o que é certo, não no meio de vocês, porque, né, imagina todos os discípulos de Jesus fazendo o que é certo numa sociedade, eles criaram uma sociedade alternativa no meio ali, né, do deserto, onde só vivem eles. Que mudança no mundo isso pode causar? Você só pode causar mudança no mundo se você estiver no mundo. E um questionamento que nós temos que nos fazer para tentar começar a vivenciar um pouco isso é se perguntar se a gente faz coisas erradas só porque está todo mundo fazendo. Se o errado se torna certo só porque está todo mundo fazendo. E a resposta, obviamente, é não. Mas na teoria é muito fácil dar essa resposta. No dia a dia, na prática, a gente deixa pequenas coisas passarem. Então, cada vez que a gente deixa uma dessas coisas passarem, e eu me incluo nisso, assim como Paulo, Patrick, você e todos nós nos desviamos desse caminho, seja ele para você algo religioso ou algo filosófico, ou enfim, qualquer outro tipo de representação que possa ter. Nós nos desviamos daquilo que é certo. E se nós nos desviamos em uma parcela muito pequena, o que nos impede de cometer desvios ainda maiores? Então é importante que a gente problematize essas pequenas coisas, porque é a partir da modificação delas que a gente consegue começar a perceber os problemas maiores dentro da nossa sociedade. E aí talvez a gente consiga chegar perto das ferramentas que nos auxiliam na transformação desses grandes problemas. E obviamente isso não dá para fazer sozinho. A gente precisa de outras pessoas e por isso mesmo a gente precisa dar o exemplo. E por isso mesmo a gente tem que tentar se modificar. Porque a partir dessa tentativa, as pessoas ao nosso redor talvez acordem para isso também.
E aí juntos a gente consegue fazer alguma coisa. E, como o João falou, nós temos que fazer isso em grupo. Não, você pode procurar uma igreja, você pode procurar um grupo de amigos, um movimento de bairro, um movimento de classe, ou até mesmo você pode procurar a gente. Nós temos grupos de debate, nós nos reunimos com uma certa frequência, virtual e presencialmente, só que presencialmente neste momento ainda não por conta da pandemia, mas a gente tem o hábito de se reunir para conversar, trocar ideias e nos compreendermos um pouco mais, tendo ensinamentos de caráter religioso, filosófico, de várias coisas, mas que são, na verdade, ferramentas que nós temos de aprender sobre nós e como nós nos colocamos no mundo. Nós devemos estar no mundo, mas sem ser do mundo. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, procure em catarse.me/pedra de afiar. Se você quiser também ajudar a gente, né, a continuar com esse trabalho, ajude-nos divulgando o nosso trabalho, né? Seja nas suas redes sociais, seja entre os seus amigos, seja curtindo esse vídeo e também se inscrevendo no nosso canal. É só clicar aqui nessa logo. Ativa o sininho também, porque sempre que sair vídeo novo, vocês vão receber a notificação. E comenta, né? Joga no grupo da família. Joga no grupo da família. É uma boa, joga no grupo da família. Dependendo do grupo da família, talvez seja uma ótima contribuição para aquele grupo. Então, joga no grupo da família. E uma outra coisa que você pode também jogar no grupo da família são as frases que a gente tem tanto no Instagram quanto no Facebook. Todo dia nós temos pensamentos e reflexões bem bacanas lá. Pode interagir com a gente também. E até a próxima. Tchau, tchau.